galera, meu nome é Daniel, sou analista de investimentos da Capitalizo. Hoje nós vamos falar sobre a TIM, a terceira maior empresa do segmento móvel do Brasil. Antes gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo para dar um like, compartilhar com seus amigos e, se possível, se inscreva em nosso canal. Então, em relação à TIM, ela iniciou suas operações no Brasil em 1998, dentro do processo de privatização do setor de telecomunicações do Brasil. Então, a partir da cisão de ativos da então Telebrás, a TIM então passou a operar no Brasil, sendo desde então controlada pelo grupo Telecom Itália. Ela está listada no segmento máximo de governança corporativa da B3, que no caso é o Novo Mercado, e a terceira maior do segmento móvel no Brasil, com uma participação de mercado que gira em torno de 24%, ficando atrás da Vivo e da Claro. Ela atua com telefonia fixa exclusivamente nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro e tem uma cobertura no segmento móvel em todos os estados do Brasil, com grande força no Nordeste. Ela incorporou a Intelig em 2009 e a ES Atmos em 2011, passando a administrar redes de fibra ótica das duas subsidiárias. Então, em relação a pontos positivos e pontos negativos, o primeiro é a posição de mercado, uma posição privilegiada. Afinal, a empresa tem uma participação de 24% no segmento móvel, que é o foco da empresa, e que vem mudando um pouco agora a partir de novos investimentos em banda larga fixa, mas não deixa de ser um ponto positivo, criando barreiras para pequenos participantes. Ela tem, inclusive, um alcance maior do que a segunda colocada, que é a Claro, um alcance maior em número de cidades, chegando próxima da Vivo nesse sentido, mas realmente fica atrás da Claro no que diz respeito a acessos. Segundo ponto, ela tem uma infraestrutura de rede também relevante, né? Ela tem uma cobertura, como eu falei, em mais de 3.000 cidades aqui no que diz respeito à tecnologia 4G, através de aquisições e também de desenvolvimento da sua estrutura. Ela tem um fortalecimento dentro de sua rede de fibra ótica, que vem contribuindo aqui para um aumento de participação em banda larga fixa, embora a sua participação nesse segmento seja bem baixa, abaixo de 2%. Terceiro ponto, práticas de governança corporativa. A empresa está inserida no Novo Mercado, como eu falei, então ela tem um tag along obrigatoriamente de 100%, não possui ações preferenciais, e esse ponto aqui é importante mencionar, até porque a empresa tem maior transparência para acionistas minoritários, sendo inclusive a única empresa do setor a estar inserida no Novo Mercado de governança corporativa. Posição financeira sólida, a empresa tem, embora tenha um endividamento relativamente elevado, ela tem uma relação dívida líquida EBITDA bem reduzida, em torno de 0,35 vezes. Então, um EBITDA anual que gira em torno de 6 bilhões, a sua geração de caixa operacional é mais do que suficiente para o pagamento da dívida, ainda mais se fôssemos considerar 1,7 bilhão de reais em caixa. Então a empresa tem uma posição sólida em um segmento que é de capital intensivo. Empresas do setor, né, têm uma necessidade maior de investimentos para sustentar a sua estrutura e também para novos investimentos. Então é importante mencionar que a empresa tem uma posição financeira adequada. Margem operacional elevada e linear. A empresa apresenta uma margem EBITDA acima de 35% nos últimos anos. O que acaba variando um pouco é a margem EBIT, que já desconta aqui depreciação e amortização. Inclusive, na última passagem, a empresa teve uma queda na sua margem EBIT, até porque teve que lançar aqui depreciação e amortização, pois investiu em novos softwares aí num processo de digitalização da empresa, mas vale ressaltar que a margem EBIT dela é bem linear e bem previsível ao longo do tempo, inclusive o fluxo de caixa de empresas do setor também é. Pontos negativos, a redução no número de clientes pré-pagos. Esse aqui é um movimento que é uma tendência do mercado, e vale ressaltar que na base de clientes do segmento móvel da TIM, em torno de 63% dos clientes são pré-pagos. Então esse aqui é um movimento relevante. Inclusive a empresa, como ela está muito concentrada no segmento móvel, ela tem então
ela está mais exposta a questões macroeconômicas do que a Vivo, por exemplo, que tem uma participação mais elevada no que diz respeito à banda larga fixa. O aumento da concorrência, a empresa vem querendo se inserir e aumentar sua participação em banda larga fixa, mas vale ressaltar que em cidades menores nós temos aí o crescimento e uma maior pulverização de concorrentes menores, e também no segmento móvel, onde a empresa concorre com grandes do mercado, como é o caso da Vivo e da Claro, a empresa também vem perdendo participação de mercado para suas principais concorrentes. Baixa participação em banda larga fixa, a gente vai ver em um slide aqui mais à frente, que ela tem ali em torno de 1,6% de participação no mercado em banda larga fixa, embora ela venha aumentando aqui os seus investimentos nesse segmento, mas por ela ter essa baixa participação, ela tem uma maior, então, volatilidade nos seus resultados, ficando dependente aqui somente do segmento móvel, sendo que essa aqui é uma tendência, então a empresa tende a aumentar a sua participação em banda larga fixa, mas no momento esse aqui não deixa de ser um ponto negativo. Alguns números então em relação à TIM: aproximadamente 10 mil colaboradores é o que a empresa possui e tem uma base móvel de clientes que supera 55 milhões. Dessa base de clientes do segmento móvel, 63% são de pré-pagos e o market share no segmento móvel chega a 24,1%, e como eu falei, em banda larga fixa é de 1,6% a participação de mercado. Mais de 90 mil quilômetros de rede de fibra ótica é o que a empresa possui. A tendência é que nos próximos anos ultrapasse 115 mil quilômetros com novos investimentos, e o valor de mercado das ações da empresa é de 29 bilhões de reais atualmente. Aqui, como eu falei, é um raio-x do mercado do segmento de telecomunicações no Brasil. Como a gente pode ver, ela tem uma participação relevante no segmento móvel, mas quando a gente vem a falar do segmento fixo e de banda larga, ela tem uma participação bem reduzida, e como a gente pode ver, ela também não tem participação no que diz respeito ao segmento fixo em outros estados, além de São Paulo e do Rio de Janeiro. A gente pode ver que suas principais concorrentes têm uma participação maior no segmento fixo, mas vale ressaltar que ela também tem um alcance nacional em telefonia móvel, que é essa cor mais clara, que é essa azul mais claro. A gente pode ver então que a Vivo é a líder de mercado com 32,1%, em segundo lugar então a Claro com 24,6% e a Oi fica em quarto aqui com 16,5%. Aqui mostrando somente o mercado móvel, vale ressaltar que a TIM ela é líder de mercado no número de acessos no Nordeste, com 33,4%, e também juntando os estados do Paraná e de Santa Catarina, que é também uma das maiores forças da empresa, inclusive com uma participação bem relevante de 53,3%, mas como a gente falou no quadro anterior, no geral, ela tem a terceira maior participação no número de acessos aqui, de 24,1%. Aqui só alguns dados em relação à evolução de dados financeiros. A gente pode ver que a margem EBITDA, como eu falei, é bem elevada aqui, inclusive passando de 34,5% para 35,7%. Também aqui a relação dívida líquida EBITDA acumulada em 12 meses também bem reduzida, de 0,35%, como eu falei. E aqui o crescimento, que é uma tendência, crescimento na base de clientes pós-pagos, e a queda no pré-pago. Aqui, na verdade, é a variação na receita, né? O crescimento da receita em pós-pago e a queda no pré-pago, diretamente relacionado à variação na base de clientes propriamente dita. Aqui, então, a valorização das ações nos últimos 12 meses. A gente pode ver que as ações da TIM desempenharam aqui, elas desenvolveram abaixo do Ibovespa, inclusive com uma queda de 7,6%, enquanto o Ibovespa se valorizou quase 37%, e no ano também temos uma variação do benchmark acima das ações da TIM. Aqui só rapidinho então falando sobre os resultados da empresa. A gente pode ver que a empresa perdeu alguns clientes, né, passando aqui de 57 milhões para mais ou menos ali 55, né, com uma queda de quase 5% em um ano,
muito em função, então, da variação no pré-pago. Aqui a gente pode ver uma queda de 12,5% e uma elevação de 11% no pós-pago. O crescimento no pós-pago não conseguiu compensar a queda no pré-pago. Então, rapidinho em relação aos resultados da empresa, crescimento na base de clientes pós-pago e na receita do serviço fixo, mesmo com a queda do pré-pago. Então, a gente tem aqui alguns dados positivos. Redução na receita de interconexão, que está diretamente relacionada ao uso de infraestrutura, muito em função do corte na tarifa de terminação móvel, que está relacionado ao uso de rede. Temos também maior provisões para devedores duvidosos, até porque tivemos um aumento na base de clientes do segmento pós-pago, menor volume médio de dívida. A empresa realizou pagamentos antecipados de dívidas com o BNDES. E, por fim, um aumento em depreciação e amortização devido a investimentos em softwares. Aqui um movimento relacionado à digitalização da empresa. Então, hoje nós temos uma preferência dentro do setor de telecomunicação, que no caso é a Telefônica Brasil. A gente acredita que a empresa tenha uma base de clientes mais resiliente nesse momento difícil da economia. Então nós preferimos, não temos nenhuma recomendação dentro da TIM e preferimos direcionar nossas atenções para a Telefônica Brasil, buscando aqui oferecer resultados com distribuição de dividendos, tá certo? Então só vamos falar aqui um pouco sobre a Capitalizo. A Capitalizo é uma empresa de análise e recomendação de investimentos. Nós temos produtos voltados para títulos de renda fixa, fundos de investimento. Temos o plano Invista em Ações, que utiliza análise fundamentalista para recomendações de longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que engloba esses 3 planos em um só. Temos o Full Trader, que utiliza análise técnica e gráfica para recomendações de curto prazo. E o Capitalizo Completo, que acaba englobando todos os planos em um só. Caso você queira conferir o nosso trabalho, basta chegar em conteúdos grátis. Clicando lá embaixo em relatórios grátis, basta escolher um desses 3. Caso você queira receber o relatório sobre o HFOF 11, que é um fundo imobiliário, basta preencher o seu nome e e-mail, que são campos obrigatórios. Caso queira participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, basta preencher o seu telefone celular e chegar lá embaixo, então, e baixar relatório. Tá certo? Então, em relação a TIM é isso. Até o próximo vídeo e um abraço.